Então, gravando. Então, boa noite, pessoal. Obrigado pela presença. A ideia hoje é orientar vocês, só lembrando que as últimas atividades que nós fizemos foram essas daqui, sobre globalização. E aí, para fechar esse tema, vocês tiveram um vídeo de acompanhamento, esse material de orientação e as páginas subsequentes para estar respondendo os exercícios e encaminhar via plataforma no Google Sala de Aula. Então, isso aqui foi a última atividade. Tá? Então, aqui eu vou postar hoje somente as orientações deste livro. Lembrando que eu estou aqui, deixa eu abrir a página por inteiro. Eu estou na página 82 e 83, onde vocês vão ver lá desafios e debates. Então, na página 82 e 83, ele diz assim, em grupos, não há necessidade, tá? Se for possível de vocês conseguirem fazer, mesmo à distância, dá para fazer em duplas. Então, aqui ele vai fazendo uma referência, né, um questionamento, e aí ele mostra aqui uma crítica social antes da globalização e depois da globalização. Então, se vocês observarem, não é nem joguinho dos 7 erros. É que a situação ela continua a mesma para os dois, para o mesmo indivíduo em dois momentos diferentes. Então, quer dizer que quem tem acesso, quem tem dinheiro, quem tem capacidade financeira, vai acessar os recursos e os bens do processo de globalização. Quem não tem vai continuar na mesma condição. Então, infelizmente, aqui é o que está representando nessas duas imagens. Então, o livro ele traz uma referência, que seria essa imagem aqui, e a segunda parte é essa daqui, que também tem essa contradição. Né? Antes da globalização, o índiozinho lá indo buscar os seus alimentos e vivendo feliz, e aí depois da globalização, uma certa troca de valores, né? As pessoas muitas vezes, isso aqui não é só para a questão indígena, tá, gente? Não é que todos os índios têm acesso ou fazem isso, mas é uma sátira, né? Vocês estão vendo aqui no canto inferior direito que está dizendo sátira ao efeito da globalização em povoamento indígena. Muitas vezes eles têm acesso a determinadas tecnologias e não têm condições de caça, de busca, até porque hoje a disputa da terra é muito grande. Então, os povos indígenas estão cada vez mais suprimidos e têm menos acessos possíveis às condições que eles tinham há tempos atrás. Então, eu vou passar a página que só faz uma referência, tem duas charges já mais ou menos mostrando para vocês o que é a atividade na sequência. Então, nós temos essa outra charge que ela vai trazer esse viés, né? Então, ele traz, eu adoro esse mundo globalizado. Então, ele faz uma referência da riqueza, né? Uma pessoa e várias outras tentando dar o peso econômico de uma só pessoa. Na outra, a globalização, as pessoas que continuam pobres, não tendo acesso. Aqui você tem o acesso à pessoa pedindo comida, então, aceito comida, outra também aceito em determinado tipo de moeda. Então, qual é a referência que essa charge faz? Independentemente da moeda, do país e da condição, quem é pobre e necessita de questões de sobrevivência básica, vai ter vai ser globalizada. A pobreza também ela acaba sendo globalizada. Então vamos ao que interessa agora, que é a atividade de vocês. Aqui vocês têm uma citação do Milton Santos, e só lembrando, tá? Eu vou passar para vocês um vídeo bem curto não, assim, ele tem um tempo de 8 minutos mais ou menos. Vou pedir para vocês prestarem atenção e esse mesmo vídeo, depois eu encaminho o link no grupo do WhatsApp para vocês. Ele já vai sintetizar o que vocês precisam para responder, principalmente essa primeira pergunta. Antes de elaborar a charge, respondam. Segundo Milton Santos, devemos considerar a existência de pelo menos 3 mundos num só. Quais são esses mundos? Então, a citação incluía na página 66 qual dos 3 mundos, se tem lá nesse texto da 66, mas para simplificar para vocês, eu vou trazer aqui o vídeo que traz essa reflexão. É preciso explicar por que o mundo de hoje, que é horrível, é apenas um momento do longo desenvolvimento histórico. E que a esperança sempre foi uma das forças dominantes das revoluções e das insurreições. E eu ainda sinto a esperança como minha concepção de futuro. Jean-Paul Sartre, Prefácio dos Condenados da Terra, de Frantz Fanon. A clarividência é uma
virtude que se adquire pela intuição, mas sobretudo pelo estudo. E, quer dizer, tentar ver a parte do presente que se projeta no futuro. Descolonizar é olhar o mundo com os próprios olhos. Pensá-lo de um ponto de vista próprio. O centro do mundo está em todo lugar. O mundo é o que se vê de onde se está. O olhar sobre a primeira globalização vem das viagens de descobrimento e conquista. Os imensos territórios conquistados não estavam desocupados. Em apenas um século, entre 1500 e 1600, dos 80 milhões de nativos existentes na América pré-colombiana, 70 milhões foram exterminados. 2.000 línguas desapareceram com eles. Tupis, quechuas, mapuches tiveram seus territórios ocupados e demarcados arbitrariamente, ignorando-se povos, culturas, línguas, religiões, para facilitar a dominação e o saque de suas riquezas. Os 10 milhões de africanos transplantados para o Brasil, depois de séculos de escravidão nas plantações de cana, de café e dos garimpos das Minas Gerais, ficaram abandonados à própria sorte. A primeira globalização do colonialismo se caracterizou pela ocupação territorial. A segunda globalização começa no fim do século XX, marcada pela fragmentação dos territórios. O século XX foi o século das revoluções. As revoluções tecnológicas transformam as novas conquistas em sonhos de um mundo melhor. Logo começa o desmonte do estado de bem-estar social. O humanismo, como motor do desenvolvimento e do progresso, é substituído pelo modelo do consumo voraz. O consumo que é hoje o grande fundamentalismo. Esse, sim, é que é o grande fundamentalismo. As técnicas são implantadas nas sociedades e nos territórios a partir de uma política. Hoje, a política das empresas globais. Amanhã, a partir da política dos Estados impulsionados pelas nações. Queria dizer, em primeiro lugar, que me considero um intelectual outsider, coisa que é rara no Brasil. Não pertenço a nenhum partido, não pertenço a nenhum grupo, inclusive grupo de intelectuais. Não respondo a nenhum credo, não participo de qualquer militância. É difícil ser intelectual negro no Brasil? Eu creio que é difícil ser negro e é difícil ser intelectual no Brasil. Essas duas coisas juntas dão o que dão, né? É difícil ser negro porque, fora das situações de evidência, o cotidiano é muito pesado para os negros. É difícil ser intelectual porque não faz parte da cultura nacional ouvir tranquilamente uma palavra crítica. Né? Por que opção pela geografia? Eu acho que foi a opção pelo movimento. Né? O fato de eu ter, quando garoto, me impressionado com as populações que mudavam de lugar, que se transportavam de um lugar para outro.
Talvez me tenha dado uma dimensão da disciplina. E o meu gosto pela história, sobretudo pela história do presente, me levou também a valorizar todo o processo contraditório, de modo que, não sendo um marxista ortodoxo, eu tenho medo disso, tenho medo dos marxistas ortodoxos. Eu creio que toda doutrina que não se busca renovar, ela corre o risco de se tornar uma religião, um dogma, por conseguinte, emburrecer e não esclarecer. Desse modo, eu me considero um marxista, ou se quiser, um marxizante. Ainda hoje? Ainda hoje, sobretudo hoje, porque com a globalização, o que sobrou do socialismo fundado em realidades profundas, como no caso da China, por exemplo, e o mundo ocidental, que nós aprendemos mais a conhecer, e a analisar e a interpretar, se tornou todo ele capitalista. Então, se tudo se torna capitalista, obrigatoriamente a contradição se instala, né? Uma forma de reconhecer o nível de desenvolvimento no planeta é observar a quantidade de luz que as cidades emitem à noite. A foto de satélite revela um nítido contraste entre o desenvolvimento ao norte e ao sul da Terra. A renda dos 500 indivíduos mais ricos do mundo é superior aos ganhos dos 416 milhões mais pobres. Em 1990, um norte-americano ganhava em média 38 vezes mais que um tanzano. Hoje ganha 61 vezes mais. Nunca houve uma oposição tão grande entre um pequeno grupo de países e a maioria esmagadora dos países da humanidade. Então, nós temos um terceiromundismo em germe muito mais forte do que antes. E uma realidade da dependência muito maior do que antes. E talvez por aí é que vai surgir essa possibilidade de a gente construir um mundo de outra forma. De fato, se desejarmos escapar à crença de que esse mundo assim apresentado é verdadeiro, e não queremos admitir a permanência de sua percepção enganosa, devemos considerar a existência de pelo menos 3 mundos num só. O primeiro seria o mundo tal como nos fazem vê-lo, a globalização como fábula. O segundo seria o mundo tal como ele é, a globalização como perversidade. E o terceiro, o mundo como ele pode ser, uma outra globalização. Era isso, então, gente. Esse vídeo eu tentei passar para vocês. É uma síntese, tá? Esse documentário, na verdade, ele tem cerca de 1h30, e aqui esses 9, 10 minutos que eu coloquei para vocês é para tentar simplificar o que é a globalização. E só voltando na atividade, veja que aqui faz uma pergunta que faz referência exatamente a este vídeo, né? Quais são esses mundos e se isso é citado no texto. Só para a gente simplificar, tá? Vamos voltar lá aos três mundos que Milton Santos trata. Esse tema aqui, ele é tratado num livro do próprio Milton Santos, que é Por uma Outra Globalização. Tá? Então, eu já vou colocando, mostrando para vocês. Esse aqui é um livro que é extremamente recomendado na área de geografia, que trabalha essas reflexões sobre esse mundo e essa mundialização, essa perversidade da globalização, né? Essa perversidade que a gente diz da globalização, ela é citada de 3 formas. Então, eu já estou dando spoiler aqui do que vocês têm que estar respondendo essa primeira pergunta. Identifiquem esses 3 mundos. Então, qual que é? Globalização como fábula. O segundo, a globalização tal como ela é, ou a real. E uma globalização que seria por um processo de mundialização. Então, na primeira nós temos ela vendida com essa ideia de que todo mundo tem acesso. A segunda
como uma realidade, esses conflitos, essas desigualdades que nós observamos tanto nessa página quanto na anterior, e uma terceira que seria uma proposta de uma mundialização, ou seja, um mundo trabalhando na perspectiva de ajuda e auxílio mútuo, né? Todos os países trabalham por uma unidade completa. Então, seguindo nisso, vocês têm essas perguntas que vão fazer essa reflexão. Então, o primeiro ponto que eu vou dizer para vocês, como que vocês vão fazer, o trabalho em si, vocês têm que fazer uma charge. E aí eu já vou datar aqui para vocês têm a data até o dia 30 para me fazer a entrega dessa atividade que eu estou passando hoje, tá? Vocês terão que elaborar uma charge e aí fica uma dica. Essa charge pode ser sobre o processo de globalização e a grande desigualdade que ele provoca. A dica que eu vou passar aqui para vocês é especificamente a Mafalda, tá? Para quem não conhece a Mafalda é uma personagem criada na década de 60, 70 e ela faz uma reflexão sobre o nosso mundo. Então, as charges dela sempre vem... Aqui eu só peguei uma apresentação, mas se vocês colocarem qualquer tema, tá? Globalização, globo terrestre ou desigualdade, qualquer temática que tenha a ver com processo político, de desigualdade, enfim, ela vai ter uma tirinha, uma sátira, ou uma pergunta, ou uma crítica social ao modelo do mundo, tá? Então, vocês deverão elaborar uma charge que vocês podem estar utilizando exatamente essa personagem para criar a história de vocês. Então, vocês terão que pegar algum ponto que vocês observem no texto lá do livro, da página 66, aqui do livro de vocês, e dentro desse contexto, e associado a essas 4 charges, né, nós temos 2 nessa página e 2 nessa página, 82 e 83, lembrando, que fazem uma crítica a esse modelo. Então, vocês deverão estar criando uma charge com um contexto globalização. As desigualdades, as perversidades, enfim, os questionamentos. Vocês podem até usar esses 3 mundos e fazer cada uma delas uma charge que represente a globalização como fábula, a globalização real como ela é, tal como ela é, e a globalização mútua por uma igualdade do nosso mundo. Então, vocês deverão, obrigatoriamente, já vou dizer para vocês, vocês vão criar uma charge com 3 episódios. O que seriam 3 episódios? Isso aqui, por exemplo, aqui é uma charge com 4 episódios. Aqui é uma charge com 3 episódios. Aqui é uma charge com somente um episódio, né? Então, a ideia é vocês elaborarem uma charge que faça uma crítica, ou melhor, que traga esses 3 processos de globalização representados em um contexto da Mafalda. Então, vocês podem usar a personagem Mafalda, pode criar outro personagem. Então, essas charges, você pode até pegar assim, ó, se você pesquisar pela internet, charges, vocês vão ver que existem várias formas de se fazer charge, tá? A que eu recomendo para vocês, utilizem como base a própria Mafalda. Então, vocês podem fazer assim, ó, nesse modelo preto e branco, e me fazer a entrega pela plataforma mesmo, através de fotografia. Ou vocês fazem ela no computador, acham uma forma de direcionar e produzir esses 4 episódios e me enviam em PDF também pela plataforma. Fica a livre escolha de vocês, tá? Se vocês pesquisarem, por exemplo, pelo próprio YouTube, tem ferramentas que produzem charges ou os chamados, já vou mostrando aqui para vocês, Draw My Life. Tá? Esse Draw My Life, o que é? É um sistema que produz um determinado vídeo. Inclusive tem esse programa aqui, vai ser recomendado nesse vídeo. Pessoal, eu não vou passar para vocês, mas vou dar o nome do programa, é VideoScribe. Esse programa VideoScribe, você consegue fazer isso aqui. Ó. Você seleciona as figuras, as imagens, e consegue produzir um vídeo pequeno representando aquelas imagens. Então, por exemplo, aqui ele vai fazer uma representação de um texto, ele vai selecionar as imagens e ele produz essa história. Estou só dando uma dica que existe ferramenta para vocês fazerem isso. E depois ele dá o play. Então, no ele dá o play, vai sendo feita essa apresentação e como se ele estivesse desenhando à mão as informações e comentando o áudio por trás. Então, tem 2 formas de vocês fazerem essa charge.
usar esse vídeo scribe para criar uma ideia, um modelo de uma historinha para vocês, e aí ele vai criar em forma de vídeo. Então, daí vocês verem qual é a melhor forma de postar. Vocês podem postar, criar esse pequeno vídeo, postar no YouTube e me mandar o link. Vocês podem criar manualmente, desenhar e me fazer a entrega via fotografia ou via PDF pela plataforma do Google Class. Tá? Então, fica em aberto para vocês. Fica a livre escolha de como vocês estarão elaborando essa charge do processo de globalização. Beleza? Eu encerro a gravação aqui para depois postar no YouTube, para que todos os terceiros anos tenham acesso. Então, vou pedir para vocês darem aquele likezinho para nós. Se inscreva, que a gente vai sempre estar postando informações sobre exercícios ou comentando temas que deverão ser trabalhados durante esse período. Beleza? Obrigado pela atenção e valeu!